Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal Meu Armário. Esse vídeo é para todos vocês que querem entender melhor sobre o mundo da bissexualidade, entender como funciona o lado psíquico. Esse vídeo é para as pessoas desconstruírem a bissexualidade dentro de uma teoria psicanalítica. Eu vou trazer uma teoria de Freud, onde Freud fala sobre a bissexualidade, para que a gente possa entender melhor sobre esses tabus, que gira em torno da bissexualidade, esses preconceitos, esses julgamentos que são totalmente desnecessários e esse processo de aceitação. Então fica com a gente até o final do vídeo para que você possa ter mais empatia com o nosso mundo. É quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com os da civilização. O que a gente vai refletir com essa frase, Freud ele traz dentro dessa frase aquilo que ele já imaginava dentro da teoria da sexualidade, principalmente da bissexualidade, daquilo que a própria sociedade ia enfrentar, dentro de um conflito psíquico que faz parte do nosso instinto sexual, daquilo que é inato, daquilo que a gente nasceu. Então, como eu já falei em vários vídeos referente à pulsão sexual, ela é o que nos move, ela é o que é uma necessidade fisiológica do nosso corpo. A teoria que ele vai trazer, como que a gente vai conciliar isso, Aquilo que, ao mesmo tempo que é uma necessidade do nosso corpo, é um tabu social. Então, como que a gente enfrenta isso dentro do nosso dia a dia, dentro dos nossos conflitos? Então, ele traz um pouco da perversão e do pervertido dentro de uma forma de mostrar isso também. Daquilo que é o nosso instinto e daquilo que é o julgamento social. Porque o pervertido é um julgamento. Então, quando existe esse julgamento, aquele é um pervertido, mas até que ponto é uma perversão? Até que ponto a sexualidade deve ser considerada uma perversão? Já a perversão, ela é ligada dentro daquilo que é o instinto da sexualidade. Dentro da teoria da psicanálise em si, Freud ele traz essa perversão, esse pervertido como algo que seria intrínseco, Porque a perversão é uma coisa intrínseca de cada indivíduo, é subjetivo de cada indivíduo. E o pervertido seria o julgamento daquilo que a civilização julga ser uma perversão. Então a perversão ela entra dentro da teoria da sexualidade de uma forma inconsciente. Aliás, tem uma razão, mas porém é inconsciente, a gente não tem uma percepção daquilo que a gente não tem um controle, uma razão dessa realidade. Então nós vamos agindo dentro dessa cadeia inconsciente, dentro das nossas relações, dos nossos relacionamentos, e vai nascendo essa perversão. Mas Freud ele traz dentro dessa teoria da sexualidade que todos nós somos bissexuais. Todo ser humano ele tem o gênero masculino e feminino, mas a sexualidade, que ela é um instinto, que ela é um traço de sentimento subjetivo, ela é algo intrínseco, ela é algo que cada um tem, porque se a gente olha o ser humano, todos nós temos todos os sentimentos e a mesma capacidade de inteligência. Porém, é muito subjetivo a forma que cada um vai se desenvolver de acordo com o decorrer do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Nós vamos criando justamente esse molde da nossa sexualidade, a gente vai se descobrindo. E como é difícil a gente se descobrir a nossa sexualidade justamente por conta disso, desse conflito que ele diz, que ele já previa que o ser humano, com toda a sua inteligência, ele iria sofrer esse conflito, um conflito social e um conflito do instinto sexual. Hoje, no século XXI, a gente pode dizer claramente que a gente está evoluído referente à sexualidade, Quantas pessoas aí estão saindo dos seus armários, estão aceitando a sua sexualidade, aceitando de que isso não é uma doença, e sim é algo intrínseco, é algo inato, é algo que a gente vai se desenvolvendo. Então a bissexualidade para Freud é que todos nós nascemos bissexuais e essa bissexualidade ela vai se modelando, ela vai se fracionando conforme a gente vai vivendo, vai tendo essas predisposições de experiências.
Então as experiências elas vão acontecendo, a gente vai se descobrindo e a gente vai sentindo mais prazer. Porque automaticamente, se a gente começa a sentir mais prazer, a gente começa a gostar daquilo, porque a pulsão ela faz isso. A gente nunca está satisfeito, a gente quer sempre o melhor do que o último, né? Do que a última experiência. Então essa evolução, esse sentimento dessa pulsão que liga à sexualidade, ela vai decorrendo como se fosse uma porcentagem. Então nós nascemos geneticamente, nós podemos nascer com gênero masculino ou feminino, mas o que vai definir a nossa sexualidade vai ser o nosso desenvolvimento. Então, a bissexualidade ela entra aí. Para Freud, todos nós somos bissexuais, justamente porque a gente vai tendo as experiências e a gente vai se descobrindo em qual porcentagem a gente vai se encaixando. Então, tem pessoas que podem gostar 80% mais de mulher, 20% de homem e assim por diante. Se a gente for mais a fundo, quando a gente fala sobre o pansexual, que é onde a sexualidade, né? Porque o bissexual ele gosta de homem ou de mulher, do gênero masculino ou feminino. Já, oi Fledinho, diga oi para o povo. Já o pansexual, ele gosta, além do masculino e do feminino, ele sente atração por trans, drag queens, ele sente atração por outros gêneros, não somente o masculino e o feminino. Então essa porcentagem vai variando de acordo com a sua experiência. Então, ou seja, todos nós temos essa bissexualidade. Quando a gente questiona muito a sexualidade do outro, por que ele tem que ficar em cima do muro, por que ele não escolhe uma sexualidade, a gente tem que parar e pensar também na gente. Por que a gente não olha para dentro da gente e vê aquilo que já estimulou sexualmente algum tipo de prazer? Uma vontade, nem que seja uma vontade reprimida, que é onde a gente não fala para ninguém, a gente simplesmente sente. Aonde está essa vontade em você? Qual é o nível de que você não aceita isso em você mesmo? Então é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar e refletir também antes de julgar. Então quando a gente fala que é impossível a gente conciliar esse instinto sexual da civilização, é justamente esse conflito daquilo que nós somos como essência e daquilo que a sociedade moralmente quer. E qual é a sua perversão e por que julgar o outro como pervertido? Eu acho que quando as pessoas julgam que a outra pessoa ela está sendo imparcial referente à sexualidade dela, ou ela está na dúvida, ou ela fica em cima do muro, ela não sabe o que quer, se ela quer homem, ou se ela quer mulher, ou ela quer tudo. Eu acho assim, ela tem um grande benefício de quando ela está bem resolvida, que realmente ela tem mais possibilidades. Não, aliás, eu acho que qualquer pessoa que assuma a sua própria sexualidade, ela tem oportunidades. Porque você pode ser hétero, trans, gay, ter qualquer sexualidade, mas se você não estiver bem resolvido, você não vai aproveitar a sua sexualidade como você deveria aproveitar. O sentimento que um bissexual ele vai ter por uma outra pessoa, um respeito que ela vai ter por uma outra pessoa, é o mesmo. As pessoas que acham que, eu tô ficando com um cara, e o cara é bissexual, eu tenho medo agora que ele me traia, com homem ou com mulher, porque ele pode pegar tudo que ele quiser na vida. Mas se a gente pensar, olha a quantidade de homens, a quantidade de mulheres que tem. O que vai manter a relação é justamente o conjunto da relação, porque indifere, é uma hipocrisia esse pensamento. Falar que a bissexualidade é uma putaria, eu acho que é uma outra hipocrisia. Porque a bissexualidade em si, ela é como qualquer outra sexualidade, e a perversão do pervertido, de você achar que o bissexual gosta de uma putaria, ele gosta de extravasar, só extravasa porque ele está sendo sincero para ele mesmo e com as outras pessoas referente ao que ele é. Então, ele ser sincero é ele ser pervertido. Não. As pessoas acharem isso é justamente o tabu da pessoa ser liberta, da pessoa ser bem resolvida. Se a gente observar, todo mundo que é bem resolvido é julgado. A prostituta, ela é julgada pela profissão que ela tem, só porque ela é bem resolvida. Da forma que as outras pessoas vendem o cérebro para ganhar dinheiro, ela vende o corpo para ganhar dinheiro. Só porque ela
faz isso, ela é uma pervertida. E é muito interessante porque as experiências sexuais que você vai ter com o sexo masculino e com o sexo feminino são totalmente distintas. Totalmente diferentes. As sensações e prazeres são diferentes. A maioria dos homens dizem que o sexo oral, por exemplo, de um homem, é muito melhor do que de uma mulher. Mas isso é por quê? Será que é porque o homem ele conhece o suficiente o seu órgão genital e sabe exatamente as zonas erógenas onde vai causar o prazer? Existe toda uma experiência porque a gente sofre uma influência da pornografia. As mulheres, por exemplo, aliás, nossa, isso dá para decorrer milhões de coisas. Não sei se faço curto ou longo isso. Porque a pornografia em si, ela tem uma influência muito grande sobre isso. Experiências sexuais com um homem e uma mulher. Se a gente analisar socialmente, as mulheres são influenciadas ao príncipe encantado, ao papai e mamãe, aquela coisa pura, linda e maravilhosa, né? Calma, ao momento certo de perder a virgindade e etc. O homem, ele é educado através da pornografia, onde ele vê que a mulher, ela sente o prazer quando a mulher está gritando, quando ela está apanhando, quando ela está tomando porra na cara. Ou seja, vai vendo o quê? A perversão, né, da coisa. Alguma das expectativas não vai ser suprida, ou vai ser do homem ou vai ser da mulher, porque vai depender muito da criação, do desenvolvimento de cada um. Mas quando já existe a bissexualidade, as duas pessoas são duas pessoas que se descobriram sozinhas, através das suas experiências, através das suas pulsões, através dos seus prazeres, e elas conseguem suprir uma necessidade. A bissexualidade em si, ela é uma descoberta, a gente não teve nenhuma influência do meio, a gente não teve uma educação sexual referente a isso. Então a gente se descobriu sozinho. Quando a gente fala de duas experiências totalmente diferentes, a gente pode carregar um pouco disso, né? Ou simplesmente a questão de conhecimento dos corpos, né? O homem conhece muito bem o seu corpo, então para ele dar prazer para outro homem é muito mais fácil, assim como duas mulheres elas se dão prazer muito mais fácil do que um outro homem, porque também a sexualidade ela não é só sexo. Conforme eu falei até no vídeo anterior da diferença entre sexo e sexualidade, é muito mais além, né? A sexualidade ela vai para o toque, ela vai para o sentimento, ela vai para N emoções do nosso corpo que vai além do sexo. A bissexualidade de duas pessoas, dois homens ou duas mulheres, enfim, existe essa outra afinidade. Porque é a mesma coisa do que o sexo, a forma do sexo, né? A forma do relacionamento. Então a gente é aprendido, condicionado, referente a certos tipos de comportamentos, certos tipos de relações, certos tipos de sexos, etc. Quando a gente encontra uma outra pessoa nessa troca de sentimentos, nessa troca de afinidade, é algo mais intenso, porque é algo mais sincero, é algo desconstruído, é algo que não é construído, é algo que a gente não aprendeu a lidar. E a gente aprende a lidar com o quê? Com o nosso instinto inato. Então, quando a gente aprende a lidar com o nosso instinto inato, as coisas parecem que ficam mais fáceis e ficam mais conectadas. E é muito até cômico, engraçado, irônico ou imbecil. Eu não sei que nome dá a isso, porque isso me incomoda profundamente. Mas o preconceito referente à bissexualidade, até mesmo no mundo LGBT, né? LGBTQIA+, porque muitas pessoas julgam a bissexualidade como algo que fica em cima do muro, não decide, é modinha, é uma pessoa que não sabe o que é da vida e não consegue compreender. Hipocrisia, porque a gente tem que trabalhar a empatia de entender, porque se a gente também tivesse o mesmo tipo de julgamento, não de ficar em cima do muro, mas de achar que isso é tipo de modinha ou achar que isso não seria algo concreto, científico, comprovado, assinado, enfim, uma discussão idiota, uma discussão que não leva a nada. Então, para essas pessoas, o que eu deixo é, vamos estudar, vamos ler, vamos entender melhor, vamos criar mais empatia, porque esses tipos de preconceito, de julgamento, né? Porque o preconceito ele é o julgamento daquilo que a gente não aceita no outro, porque a gente acha que o outro está mais confortável do que a gente.
um pouco de egocentrismo. Se a gente pensar sempre na empatia, no lado de que se a outra pessoa sentir isso, deixa ela ser feliz, foda-se. É aquilo que eu estava falando um pouco antes, né? Da gente pegar isso e tentar entender na gente, né? Porra, o outro sente isso mesmo? Nossa, será que eu posso sentir isso? Às vezes a gente está tão preocupado com o sentimento do outro, do que o outro está fazendo da vida dele, que a gente não olha para os nossos, né? E a gente não aprende a lidar com os nossos conflitos. Então, vamos começar a trabalhar isso que faz bem para nossa alma, para o nosso espírito, nossa cabeça, para as outras pessoas, né? Enfim. Voltando à frase de Freud, que é o que rege a lenda desses conflitos, né, que é impossível a gente conciliar nossos impulsos sexuais com a civilização, né, com o meio social, é bem dentro disso, porque eu aposto que tem muitas pessoas que, dentro dessa teoria de Freud, que tem, nem que seja 10% dessa bissexualidade aflorada, ou 1% que seja, porque todos nós somos bissexuais dentro de uma linha, que não explora isso dentro de você. Tanto preconceito da civilização, é tanta preocupação com a civilização, que acaba não reparando nos próprios sentimentos, que não acaba avaliando. É aquilo que eu estava falando, de julgar o outro e sem poder olhar para dentro, né? Sem olhar para o próprio umbigo, para o próprio sentimento. Porque todo mundo tem emoções, e sentimentos é só a forma do nome que a gente está dando para aquela emoção que a gente está sentindo. Então, se você está nesse conflito, ou se você nunca parou para pensar nisso, eu falo para você, pensa, começa a refletir, começa a perceber o que realmente estimula seus prazeres, sabe? Às vezes tem muita gente que já tive amigos que passou-se anos para assumir uma sexualidade e falava para mim, nossa, eu sempre achei homem bonito, sempre achei homem atraente, mas eu nunca imaginei beijando. Mas é um processo de desconstrução social, entendeu? Porque eu passei por esse processo também, eu também tive nojo, também tive repulsa, e para mim ter a primeira transa com outro homem também demorou muito tempo, porque a gente vai criando mecanismos de defesa, recalque, repressão, perversão, pervertido, tudo isso que vai dando conflito na nossa cabeça e que a gente vai não reagindo àquilo. Pelo contrário, a gente vai se reprimindo cada vez mais. Então, quando a gente começa a enfrentar e a gente vai encontrando essa plenitude da sexualidade, onde a gente fala, porra, que delícia, como eu sou bem hoje, sou bem resolvido com isso, daquilo que eu falei, ninguém paga minhas contas e que se dane, é meio que por esse lado, entendeu? Vocês começarem a trabalhar, olhar para os sentimentos de vocês, aliás, olhar para a emoção de vocês, começar a dar nome aos sentimentos de vocês para que vocês consigam enfrentar isso. E sobre, estou em cima do muro, não estou em cima do muro, você não deve satisfação para ninguém dos seus sentimentos, das suas experiências, da forma que você quer descobrir a sua sexualidade. Então, quando você tiver certeza, assim como eu tenho, que não existe um muro e sim existe uma sexualidade e que isso é o que move a minha vida e move as nossas vidas, tá tudo certo, a gente se resolve, a gente se aceita e segue a vida. Aliás, a gente goza da vida, que é isso que a gente quer, prazer. Se você já passou por isso, quem já falou isso pra você, sai de cima do muro, deixa aqui seu comentário pra gente saber quantas pessoas já foram julgadas por estar em cima do muro e não resolver a sua vida, que a gente quer saber. E aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre estar num relacionamento que a outra pessoa não é bissexual. Como que funciona isso? Quais são esses conflitos, né? E se você já vive num relacionamento desse ou tem esse tipo de conflito, escreva pra gente também, coloca quais são as suas experiências pra gente também poder refletir aqui e também te dar uma dica de como a gente pode lidar com esse conflito de uma forma benéfica para as nossas vidas, né? Que é isso que a gente precisa, ficar leve, viver a vida em paz. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva nesse canal que eu canso de pedir. E é isso, pessoal. Muito obrigado, um beijo para vocês, uma boa semana.